Muito bom dia, graça e a paz do Senhor, amém, irmãos? Todo primeiro sábado do mês nós temos um encontro, e esse encontro tem, com certeza, abençoado nossas vidas, renovado nossas forças, nos dado estratégias, fortalecido a nossa caminhada, né? E é interessante que quando Paulo fala sobre a armadura do cristão, ele disse que toda essa armadura só faria realmente diferença se nós tivéssemos a oração, não é? E se nós crescêssemos em oração, e se nós nos criássemos e nos aperfeiçoasse nisso, a motivação de estarmos orando. Queridos, Lucas, o capítulo 18, eu pensei um pouquinho em falarmos sobre esse texto da palavra, porque nós estamos falando sobre oração. Nós estamos buscando, então, desafiar a igreja e todos nós a esse compromisso de dedicarmos tempo, de nos voltarmos para o ensino da palavra e especialmente orarmos, não é? Então, Lucas 18, do verso 1 ao verso 8, a parábola do juiz injusto, não é? A atualidade da Bíblia é um negócio espantoso, né? A gente pode ler o jornal de hoje e vamos ler a Bíblia vai trazer a notícia quentinha para nós. Juiz injusto. Parece que não temos experimentado essa injustiça, não é? Em vários momentos aí da nossa história, e especialmente no momento que nós estamos vivendo, não é? Mas veja aí, Lucas 18, de 1 a 8. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Na mesma cidade também havia uma viúva que sempre lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não queria atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, como essa viúva está me incomodando, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar. E o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus, ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? É Deus quem diz para mim, para você, para nós, que a oração faz parte do plano de Deus para a nossa vida. É através da oração que nós, então, alinhamos as nossas ações, a nossa prática, a motivação, enfim, o que realizamos à vontade de Deus, não é? Quando nós oramos, nós estamos alinhando a nossa vida à vontade de Deus e cooperamos com aquilo que Deus está realizando e aquilo que Deus realizará em nosso meio. Nada é pior na vida de um crente, de um homem, de uma mulher, estar na contramão daquilo que Deus está fazendo, não é? Estar fazendo algo que realmente Deus não pediu para fazer, estar se envolvendo com algo que Deus não pediu para se envolver. Nada pior do que isso, não é? Então a oração nos alinha aí à vontade de Deus. Essa parábola nos ensina o dever da paciência na oração. Nós desenvolvermos paciência, persistência e perseverança. O texto vai nos dizer, e é o próprio Senhor Jesus, que Deus não falha conosco. E então, quando eu e você buscamos a Deus e colocamos diante de Deus aquelas questões que nos incomodam, que nos tiram o sono, nos tiram a paz, e nós continuamos orando, mesmo que esse tempo pareça ser um tempo demasiadamente grande, mas continuamos orando. É importante, alguém já disse isso, registrar
que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não ensinou os seus discípulos a pregar, Ele ensinou os discípulos a orar. E a preocupação de Jesus foi de gastar tempo mesmo, sendo não só aquele professor que ensina pelas palavras, mas também com a atitude, com o gesto. Então é comum a gente ver nos evangelhos Jesus Cristo se afastando para um tempo de oração, Jesus Cristo buscando um tempo a sós com Deus, Jesus Cristo, antes de qualquer grande decisão, estava na presença do Pai. Jesus não esconde o momento em que Ele precisa que também os discípulos estivessem com Ele, numa batalha de oração ali no Getsemane. Enfim, a gente é ensinado constantemente sobre isso, e os evangelhos vão dizer que essa foi a maior preocupação de Jesus, ensinar os discípulos a orar, não é? Veja o que diz o verso 1 e o verso 2 aí do nosso texto. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Jesus conta essa parábola para ajudar os discípulos e a nós a entender os desafios inerentes de uma vida de oração. Uma vida de oração não tem essa sistematização que nós gostaríamos, não tem esse foco de que a gente ora aqui, a bênção cai aqui e ali acontece aquilo que nós pedimos. Não existe nessa dinâmica aí, né? Porque o caminho da oração não é um caminho óbvio e nem é fácil. Se você tem enfrentado aí um tempo de oração, buscando a Deus uma resposta, uma direção, algo que você tem colocado diante do Senhor, você sabe que o caminho não é óbvio. E o caminho não é fácil, porque Deus se reserva o direito de ser Deus. E não existe para mim e para você esse caminho lógico nesse andar com Deus e nas respostas de Deus para nós. E por isso as pessoas se cansam. As pessoas se cansam de orar. E as pessoas desistem de orar. Tenho orado já há muitos anos por isso, não acredito que isso vá ter alguma solução. Eu já me cansei. Não sei se você já encontrou alguém que disse assim: estou cansado já, cansado. Não consigo. Então o propósito de Jesus aqui era ensinar perseverança na oração. E ele diz que Deus certamente responderá, ainda que pareça demorado, ainda que pareça demasiadamente um tempo longo para nós. Ele responderá, porque a Bíblia diz que sempre que oramos, Deus nos ouve e Deus responde. Há duas características que precisam ser notadas aqui em destaque no texto. Nós devemos orar sempre, o que significa continuamente, não é? E precisamos estar presentes na oração. Então você precisa estar presente na oração. Você não pode se esquecer, você tem que criar uma agenda, você tem que colocar o seu celular para te despertar num tempo em que você se dedica exclusivamente a estar na presença de Deus em oração. Porém, nós não devemos apenas pedir, mas continuar pedindo. Em nossa oração constante, devemos ser específicos como aquela viúva. E ela, dia após dia, ela estava ali às portas ali do tribunal, pedindo que o juiz iníquo, o juiz injusto, ouvisse o seu clamor e fizesse justiça. Perseverança, irmãos, é um dos sinais da vida cristã, tanto na oração como em nossa caminhada, ou a caminhada de todos nós.
Se você não persevera, se você não tem essa coragem, se você não se propõe a isso, qualquer situação é suficiente para te desmotivar. A perseverança é um dos sinais da vida cristã, importante sinal da vida cristã. 4 e 5, versos 4 e 5. Por algum tempo ele se recusou, o juiz injusto se recusou a ouvir. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então essa parábola da viúva e do juiz injusto ilustra a grande necessidade que a igreja tem, eu e você temos, de buscar a Deus em oração entre a ascensão de Jesus e o retorno de Jesus à terra. O que a igreja deve fazer? O que eu e você devemos fazer enquanto Jesus não vem? Porque essa é a promessa de que ele voltará, ele virá novamente. Nós devemos orar, nós devemos buscar a face do Senhor, e nós devemos clamar a Deus para que nós não nos desviemos, para que nós não percamos o foco, para que a gente não mude de repente aquilo que nós já aprendemos e sabemos, e de repente começamos a fazer outras coisas. Jesus, ele está fazendo aqui uma referência a uma situação da sociedade em que aquela viúva estava inserida e nós estamos inseridos. Qual é a referência que Jesus faz? É de que os valores estão invertidos, não há respeito a Deus. Quando não há respeito a Deus, não há respeito às pessoas. Então Jesus disse que no intervalo entre a ascensão de Jesus e o retorno de Jesus, nós viveríamos isso que está colocado aqui: eu não temo a Deus e não respeito os homens. Eu não temo a Deus e não respeito os homens. O juiz colocado aqui por Jesus é um cara que zomba de Deus, é um camarada que ridiculariza a fé, é alguém que diz: olha, na minha vida mando eu e o poder está comigo e é assim, e se não for assim vai piorar. Olha o nível social colocado aqui, que parece ser a nossa história, a história do Brasil, o mundo. Quem não respeita a Deus, não respeita as pessoas. As pessoas são ignoradas nas suas dores, nas suas lutas, nos seus desafios. Então esse período de espera da igreja, que é um período desafiador, porque nada nos desafia mais do que a espera. A nossa fé é tremendamente provada no tempo da espera. A gente gostaria que as coisas fossem um pouquinho mais rápidas, aceleradas. Então esse tempo de espera, Jesus está dizendo assim: enfrente esse tempo em oração. Viva inteiramente nesse tempo pela fé e na palavra de Deus. As viúvas da época de Jesus, elas eram desprezadas, não havia assistência aí do social. Se não fosse a ação de algumas pessoas socorrê-las, e se não fosse a ação e o cuidado de Deus na vida das viúvas, elas morreriam à míngua, né? Não tinha quem protegia as viúvas. Elas viviam e passavam a viver uma vida inteiramente de dependência do outro, né? E a esperança dessas viúvas era que a justiça fosse feita e que houvesse algum tipo de cuidado.
para com as necessidades delas, para as lutas, os órfãos, as viúvas. A igreja cumpre um papel extraordinário quando tem essa preocupação, e a palavra de Deus nos desafia, como homens e mulheres de Deus, a olhar para órfãos, viúvas, pessoas menos favorecidas, que deve fazer parte não só da nossa oração, mas também da ação. Então a igreja não pode se descuidar disso. Versos 6 e 8. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus compara o juiz iníquo, o juiz injusto, com o Deus da graça. O Deus da graça. Existe o juiz iníquo, existe o juiz injusto, mas nós estamos pedindo ao Deus da graça, da misericórdia. E essa viúva persistente pode ser a igreja, eu e você, que não desiste de continuar apresentando diante do Senhor soberano do céu e da terra as demandas da vida. Então a gente poderia aqui colocar com muita segurança que eu e você estamos colocados aqui como aqueles que estão diante de Deus dia e noite, clamando para que as coisas, as situações, o momento tenham a intervenção de Deus. Que coisa tremenda, irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus que existe uma lei no caráter de Deus. Que lei é essa? O que é inegociável no caráter de Deus? Deus tem um compromisso formado com a misericórdia. Deus tem um compromisso firmado com a compaixão, com todos que invocam o seu nome. A mulher sírio-fenícia sabia disso. A mulher do fluxo de sangue sabia disso. Todos que buscavam a Deus sabiam que há um negócio chamado misericórdia, e Deus tem essa é uma característica do caráter dele, uma lei, na verdade. Então, quando eu e você clamamos por misericórdia, tem misericórdia de mim. Davi era um cara que transitava muito bem com isso. A coisa esquentava para Davi. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia do povo, Deus tenha misericórdia da minha família. Davi transitava nisso. Jesus, quando fala da oração, ele não está falando a pessoas que estão limitadas pelo ordinário da vida. A oração tem a ver com gente inconformada. Tem a ver com gente que quer ver a história mudar e as situações mudarem. E isso só é possível quando nós aprendemos a confiar no caráter bondoso do Deus onipotente. Quem ora não se acomoda às realidades. É isso. Vai ser isso. Não tem como mudar. E aí você ora pedindo que aquela situação mude, que aquela situação tenha uma transformação. Isso é a característica de quem ora. Porque o diagnóstico já foi dado. Alguém diz assim: tem jeito não, não tem jeito não, eu abro mão, já tentei de tudo. E aí está ali a pessoa orando, porque quem ora espera grandes coisas de Deus.
Agora, eu e você precisamos aprender a orar segundo a vontade de Deus. Porque quando eu e você oramos segundo a vontade de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus responde a nossa oração. Pastor, como é que eu oro segundo a vontade de Deus? Seria bom eu e você transformarmos a Bíblia em oração. Seria bom nós basearmos as nossas orações na palavra de Deus. Seria bom a gente conhecer as orações que a Bíblia registra, para que eu e você possamos entender e vivermos isso. Ore a palavra de Deus, pois assim não haverá como não orar. Se você não tem assunto, se a sua luta está tão grande que você já não sabe mais nem o que pedir, ore salmos, ore a Bíblia, ore a palavra de Deus. Ore a Bíblia. Já encontrou alguém assim? Eu já nem sei mais o que pedir. Já não sei mais nada. Ore a palavra. E quando a gente aprende a orar a palavra, a gente sabe que essa oração agrada a Deus. Amanhã, o Estênio Márcios, que estará aqui com a gente, é um camarada que canta a Bíblia. Canta a Bíblia. A maioria das suas músicas são composições em cima da palavra de Deus. E parece que a gente se... nossa, é a Bíblia, né? É a velha Bíblia. É a velha Bíblia. Agora veja como é que termina esse negócio aqui, essa parábola, né? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus, né? O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Presta atenção nisso, hein? Fica ligado. Jesus está dizendo assim, que o nosso envolvimento nesse sistema chamado mundo, o nosso envolvimento e o nosso comprometimento com a cultura em que nós estamos inseridos pode roubar de nós a fé. E nós passamos a crer num Jesus histórico. E nós passamos a dirigir a igreja por um pragmatismo de que os fins justificam os meios. É isso que Jesus está dizendo. Eu e você estamos inseridos numa cultura, sutilmente essa cultura vai tirando de nós a fé, o temor, o valor da oração, de estar na igreja, de se reunir, de orarmos uns pelos outros. A oração, a Bíblia, as disciplinas espirituais, elas ficam meio que assim... O crescimento da igreja hoje não é mais em cima da palavra, da oração, mas é em cima de um plano, de um projeto humano, para que a coisa dê certo. Então Jesus está dizendo assim, a igreja, eu e você estamos envolvidos num sistema de corrupção, de insensibilidade, de imediatismo materialista. E isso vai penetrando na nossa alma, sem que a gente perceba. E de repente nós nos tornamos pessoas frias, insensíveis. A leitura da Bíblia passa a ser algo secundário, a oração também, comunhão também. E Jesus diz que esse negócio alcançaria toda a terra. Nós sempre ouvimos aí sobre a Europa pós-cristã, o berço de vários movimentos que impulsionaram homens e mulheres quanto a uma reforma, a um compromisso,
a valores cristãos, de repente a igreja se torna um bar, uma boate. É só você ver a história. Os Estados Unidos também, hoje é um pós-cristão. E eu não sei se no Brasil nós estamos já nessa fase, embora alguém diga que nós somos 40 milhões de evangélicos no Brasil, a gente continua vendo coisas assustadoras, né? Não sei quem estava outro dia bravo falando comigo assim: a bancada evangélica se vendeu toda para o PT. Eu não sei, é possível mesmo. É possível. Nem vou discutir. Você discutindo isso aí também você sobra para você, né? Então você fica quieto. E o camarada tinha uma informação lá, não sei quem deu. Então Jesus diz assim: vocês que estão vivendo esse tempo, tomem cuidado. Tomem cuidado. A fé vai ser roubada do coração e você nem vai perceber que ela foi roubada. Quando o Filho do Homem vier, encontrará um povo de Deus orando. Quando o Filho do Homem vier, encontrará uma igreja buscando se consagrar, comprometida com a palavra. É essa a pergunta, né? Irmãos, eu não tenho dúvida, desde muito cedo eu aprendi que as reuniões de oração são um termômetro espiritual da igreja. Nenhuma igreja é maior do que as suas reuniões de oração. Nenhuma igreja. Louvorzão, festão, sei lá, o cão, lão, não é termômetro. Termômetro é reunião de oração. Você quer conhecer uma igreja e a relevância dessa igreja e a espiritualidade dessa igreja, você tem que frequentar uma reunião de oração. Eu aprendi desde muito cedo isso. Porque a oração, ela é sempre colocada em terceiro plano, quarto plano, né? Hoje você falar de jejum, né? Negócio meio jurássico, né? Campanha de oração. Só o Gilberto com essa cabeça dele aí fazer uma campanha de oração. Vamos fazer uma campanha de oração para você orar em casa. Não é para vir na igreja, é orar em casa, né? Alguém diz assim, inventando coisa aí. Eu me lembro um tempo atrás que eu desafiei a igreja a fazer um período de jejum e que você abrisse mão daquilo que mais te escraviza, né? De consagração. E aí alguém me disse que eles decidiram lá na casa, durante 30 dias, não ligar a televisão. Então o almoço, o jantar era ali à mesa, as conversas eram ali, a televisão desligada, né? E aí passou 30 dias, pouco antes de 30 dias, não sei, a diretora, a professora da filha chamou-os para uma conversa. Como a menina aprontava muito na escola, né? Os pais já disseram assim, aprontou lá de novo, olha a confusão. É interessante que o pai diz assim, vai ver o que a sua filha aprontou. Parece que é produção independente, né? Vai ver que a sua filha, vai ver que o seu filho, como foi essa gestação aí, né? Como é que aconteceu? Mas aí eles foram e quando chegaram lá estava a professora e a diretora
E elas disseram assim: o que vocês estão fazendo com a filha de vocês? Por quê? O que ela aprontou dessa vez? Não, é outra criança. Ninguém mais conhece a filha de vocês aqui na escola. É uma menina agora comportada, presta atenção na aula, não quer chamar atenção para si, tremendamente participativa. Vocês estão dando remédio para ela? Levaram a um psicopedagoga? Não. O que aconteceu? Aí um olha para o outro, olha o outro. Porque quando a gente fala da nossa fé, a gente fica meio envergonhado, né? Aí um disse assim: é que lá em casa a gente resolveu desligar a televisão, e aí a gente consegue fazer a lição juntos com ela. Aí a gente presta atenção um no outro, e as dificuldades dela, da classe, das aulas, a gente está resolvendo juntos. A professora e a diretora disseram assim: continuem, está fazendo muito bem a ela e a nós. Vamos levar no médico, dar remédio para essa criança, toca um Rivotril para acalmar. Agora pecado tudo é tratado com remédio, né? A malignidade humana toca remédio. Eu achei muito interessante essa situação no Rio de Janeiro, da morte daqueles 3 médicos lá, e um escapou ali também, por misericórdia ali, né, de Deus. A imprensa, já notaram isso? Bandido é bandido, cara. Eles chamam de... como é que eles chamam? De facção. Não é facção, é milicianos. Miliciano dá a ideia assim de alguém que está lutando por uma causa social, um movimento assim. Mudou o negócio, cara. A bandidagem dá pesada mesmo, né? Os caras andam com um fuzil mesmo e mete bala mesmo, né? Os milicianos, assim, mudou tudo. Não pode falar. Ixi, se você falar aí, você vai dar uma confusão para você, hein? Fala nada não. Essa é a cultura, esse é o tempo. Por isso, irmãos, a reunião de oração é um termômetro na vida espiritual da igreja. Todos nós devemos orar em nosso lugar secreto. A Bíblia diz que eu e você devemos ter um local, um lugar secreto. Mas também a Bíblia diz que nós devemos orar juntos, uns pelos outros, porque as bênçãos de Deus, elas são sempre plurais. A bênção de Deus não é para você. A bênção de Deus alcança todas as pessoas que estão perto de você. Se você é abençoado, sua esposa, seus filhos, a igreja, sua família é abençoada. As bênçãos de Deus são plurais. Então nós devemos orar como igreja. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos ter a preocupação de estarmos juntos. Nós devemos ter a alegria em estarmos juntos. Nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para estarmos juntos. Somos privilegiados nessa manhã por esse tempo. Pai, nós te agradecemos porque somos desafiados quando lemos a tua palavra a não desanimarmos. A característica de um homem, de uma mulher de Deus espiritual é a perseverança.
Confessamos que às vezes as situações parecem se arrastar. Confessamos que às vezes a nossa tendência é pensar em desanimar. Mas obrigado pela tua palavra que nos adverte, que nos lembra que o Senhor fará justiça, sim, que o Senhor manifestará o teu braço forte, o teu poder, a tua graça no tempo do Senhor, segundo a tua vontade. Pai, como é desafiador para nós aprendermos a orar como teu filho nos ensinou, seja feita a tua vontade. Colocamos diante do Senhor a nossa inquietação, nossos medos, nossa ansiedade, mas concluímos dizendo: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Nos ensina a ter essa fé, nos ensina a olhar para o Senhor como esse Pai misericordioso, esse Pai bondoso, esse Pai que, se o filho pedir pão, ele receberá pão, não uma pedra. Oh Deus, louvado seja o teu nome, e nos ajuda como igreja, Pai, nesse tempo, a preservarmos a fé, a batalharmos pela fé, a termos essa disposição de continuarmos falando sobre a importância do nosso crescimento, e esse crescimento alicerçado numa fé viva, fé que é alimentada pelo caráter de Deus, não pelos nossos sentimentos, mas por aquilo que está revelado na tua palavra. Se há alguém entre nós nessa manhã cansado, cansada, alguém que tem considerado e questionado a ação do Senhor, Pai, nessa manhã essa palavra possa tocar poderosamente e trazer cura, restauração, motivação. Não nos falte a alegria de estarmos reunidos, estarmos juntos. Não nos falte a alegria de orarmos uns pelos outros. Não nos falte a alegria de compartilharmos a nossa experiência de vida com o Senhor e com aqueles que estão conosco, buscando do Senhor a cura, o ânimo, a motivação, a alegria que muitas vezes nos é tirada pelos embates da vida. Oramos assim, oramos por aqueles que estão aqui, oramos por aqueles que não puderam vir, oramos também pelo trabalho agora aqui, ó Deus, do bazar, ó Deus, que essas pessoas que estão aqui vindo possam se sentir acolhidas em nosso meio. Oramos por esse encontro à tarde ali, de oração, oramos também pelo encontro de corais hoje ali em Nova Odessa. Oramos pela programação de amanhã, dia 8, dia do aniversário da nossa igreja. Há 84 anos, essa igreja estava sendo organizada oficialmente. E amanhã é um tempo de nós, membros da PIBA, estamos aqui para levantar a nossa voz, para agradecer ao Senhor, para dizer: Pai, eu não sei quanto tempo mais ainda, mas que estejamos motivados, fortalecidos, animados e que continuemos a fazer diferença nesse tempo, Pai. Oramos assim, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém.